galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e tem muita coisa pra gente falar, mas eu dividi em apenas um único tema porque a tônica do vídeo de hoje são as contradições. Temos notícias boas, de verdade mesmo, inspiradoras. A gente tá sendo daquele mundo que falávamos, né? Olha, o Brasil pode virar a Venezuela. Agora o pessoal tá na esperança do Brasil virar a Venezuela. E vocês vão entender por quê, eu até já adianto. A Venezuela aprovou uma anistia ampla desde 1999, soltando os presos políticos. Eu quero começar o vídeo, inclusive, falando sobre isso. Na verdade, eu quero falar sobre Bolsonaro rapidinho, pra gente falar sobre Venezuela. Já vamos lidar com contradições, vamos falar com a imprensa. Como a imprensa não tem boa vontade pra conversar sobre os assuntos com a profundidade que precisa. Aí eu tenho uma notícia extra que envolve petróleo na região próxima, né, da margem brasileira, mas é um tapa na cara do Brasil. E aí tem um texto maravilhoso, que esse texto me inspirou. Tinha umas coisas na cabeça. É o texto de um cara que, vez ou outra, eu trago aqui uns materiais dele. Eu acho que ele tem umas sacadas muito boas. É um cara da direita, escreve muito na rede social. E aí, a partir disso, a gente vai começar a colocar dedos na ferida e analisar coisas, sabe? Tentar ser o mais honesto possível nas nossas análises e vai até fazer um pouco de sentido, na verdade servir de complemento com o que a gente estava discutindo ontem sobre, poxa gente, a gente tem que aprender a explicar melhor as coisas, tentar ficar fugindo de rótulos, sabe? E para um debate verdadeiramente honesto e analisar isso luz de algumas situações, alguns casos. Vamos ver como é que Lula está destruindo a economia brasileira. Vamos mostrar a diferença, inclusive, de Lula para o governo Bolsonaro. Enfim, tem muita coisa para a gente comentar. Se eu fosse tentar aqui na introdução, não ia conseguir explicar, mas vem comigo que garanto que a história é boa. Como sempre, né? Sou bom em contar a história. Questão séria, né? Antes da gente começar. Ontem o Carlos relatou aqui mais uma vez. Saí há pouco da Papuda, acompanhado de meu amigo, o advogado, o João. Encontrei nosso presidente Jair Messias Bolsonaro abatido, apático e soluçando. Comemos algumas cascas de pão de forma, lavei seus talheres de plástico e ainda consegui arrancar uma risada do meu pai, objetivo alcançado. Eu não relato isso como demonstração emotiva, mas como registro estritamente factual. Parabéns, Coronel Mauro Cid. Você é um dos principais responsáveis pelo esfacelamento de pessoas de bem e pela destruição de milhares de famílias que não cometeram qualquer crime que justificasse também a crueldade. Bom final de semana a todos. Que é realmente uma coisa relevante, né? Se depender da imprensa, a gente não fica sabendo de quase nada. E essa postagem do Carlos, inclusive, virou notícia na imprensa, né? A imprensa acaba relatando uma coisa ou outra. Por conta dessa postagem, vira notícia. E isso é importante, pelo menos pra mim. Eu que sou uma pessoa que gosta de registrar as coisas, né? Inclusive o mês virou, já é o momento de organizar o Atlas de janeiro para começar a montar, para publicar dia 15 de março. Tem que ter 45 dias para produzir. Então, assim, é importante, sabe? Esses registros, para lá daqui a 10, 20 anos, quando alguém pesquisar, o cara ter algum relato da época, do que estava acontecendo. E o relato é esse, né? Mauro Cid, aquele que ficava de conversinha no Instagram. Lembra da conta? Gabriela R702. Até foto do Cid áudio. Mas não anularam a delação, aquela delação que tinha idas e vindas. Um absurdo esse caso, né? Até quando Bolsonaro seguirá sendo torturado? Quando o Brasil vai virar Venezuela? Eu tô falando isso porque eu já adiantei. A Venezuela apresentou a anistia dia 30, na sexta-feira. Mas vamos voltar 4 dias no tempo. Primeiro, eu podia começar até com a matéria do valor econômico. Mas eu falo, não, deixar do valor econômico na sequência, com editorial. E a galera que só pensa no dinheiro, né? É uma junção, que o valor é uma união da Folha com a Globo, né? Focado no mercado financeiro. Mas ali tá o Mário Sabino, que vem falando da Venezuela, já pesou a mão e depois teve que voltar atrás de algumas coisas. Nesse texto até ele confessa que cometeu um certo erro, mas eu acho que ele continua na insistência de um vício que não ajuda a entender o que está acontecendo no mundo que nós vivemos. Delcy Rodrigues, fantoche de Trump, banca a Durona. Não é sério. Delcy, a reserva do ditador Maduro, resolveu bancar a Durona. Ontem, em discurso a trabalhadores do setor petrolífero, ela disse estar farta da intromissão americana na Venezuela.
Chega de ordens de Washington sobre os políticos na Venezuela. Deixemos que a polícia venezuelana resolva nossas diferenças e conflitos internos. Chega de potências estrangeiras, afirmou Delcy Rodrigues. É para levar isso a sério? Não. Não é para levar a sério. Quando Delcy surgiu para o mundo, depois da captura do Maduro, eu achava erroneamente que ela era fantoche do regime. Cheguei a dizer isso no programa Contexto do Metrópolis, no YouTube. Ela nunca foi fantoche do regime. Tinha força própria na ditadura bolivariana, ao lado do seu irmão José Rodrigues, atual presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o presidente do Congresso deles, tipo o columbre deles. Ela era responsável pela, digamos, política econômica do país e considerada uma pragmática. A reserva do ditador Maduro tornou-se, porém, um fantoche do Trump. Cumpre com diligência as ordens do mestre gringo, inclusive pelo lado bom, como mandar soltar centenas de presos políticos, isso realmente é importante, aqueles que eram só narrativa de acordo com Lula. O presidente americano já disse que Delcy é incrível e ela foi convidada por Trump para visitar Washington. Delcy não tem opção, mas a reserva de Maduro talvez já esteja gostando da falta de escolha. Pode ser que Trump se convença de que a manutenção de uma ditabranda na Venezuela sob a batuta da Delcy seja o mais adequado para os interesses petrolíferos e geopolíticos dos Estados Unidos do que o restabelecimento da democracia. A gente já comentou isso da outra vez. Às vezes, o caminho para restabelecer a democracia passa por alguns estágios. Não é uma chave que você estala os dedos e sai da ditadura para a democracia num piscar de olhos. E diversas movimentações nesta linha foram acontecendo. Primeiro ela soltou alguns presos políticos. Agora foi anistia. Gente, se anistia, acabou o crime. Maria Corina Machado já pode voltar. Os exilados podem voltar. A direita pode começar a se reestruturar. É um processo. E isso com o país respirando, sem muita confusão. A coisa não evoluiu para uma guerra civil nem nada. A coisa está indo. Mas ele continua. Também pode ser que Trump conclua que a democracia é boa, a democracia é com Delcy como presidente eleito, não Maria Corina Machado, que talvez já tenha dado tudo o que lhe era possível dar, a medalha do Nobel. Não sei se o Trump é contra a Maria Corina Machado, não. Acho que ele olhou ali no momento, um certo realismo flexível, que é o termo que está lá na política... Como é que tá? National Strategy. Estratégia de Segurança Nacional. Realismo flexível. Falou, cara, nesse momento é o que dá é o Delcy. Seja como for, Delcy já faz o seu papel ao dizer que chega de ordens de Washington. E aqui o Mário Sabino fala algo que é real e também acontece no Brasil e vai continuar acontecendo por um bom tempo. Isso fica muito claro quando a gente observa o Lula, que é um discurso que não condiz com as próprias ações do Lula. Mas ele tem que vender um discurso para manter a militância, né, sob controle. Porque as pessoas já estão tão acostumadas a ouvir determinados cacoetes, você não pode dar um 360. 360 não, que você volta no mesmo lugar. Você dá um 180. É que não dá para abandonar a retórica anti-imperialista do dia para a noite, né, boss, né, chefe? Porque aí vai parecer mesmo que se bateu em retirada e ainda há um público a afagar na Venezuela, de bolivarianos ou não, muito pelo contrário, todos ciosos de soberania, mesmo que por motivos ideológicos diferentes. Enfim, chefe, aí que ablandar-se, pero sim perder uma certa dureza jamais. Sei lá o que significa isso. Aí o valor econômico vem numa linha muito similar do Mário Sabino, só que, assim, é aquele olhar realmente do consórcio, que acha que tudo na vida se resume a dinheiro. Chavismo deixa a ideologia de lado e segue ordens de Trump. A fachada esquerdista do governo bolivariano está sendo reformada às pressas, sem que o trauma da intervenção americana tenha produzido abalos em um regime que já dura um quarto de século. Aí vai lá. As estridentes campanhas contra o governo americano, marcas registradas dos governos chavistas na Venezuela, deram lugar a uma estranha e até o momento calma colaboração com o governo do Trump. Ao privilegiar o petróleo e não a democracia, Trump manteve o regime intacto, sob o comando da vice-presidente Delcy Rodrigues, que, entre outras tarefas complexas, terá de satisfazer o apetite americano pela exploração das maiores reservas de óleo do mundo. Você vê como é a imprensa, né? Não privilegiou a democracia. A imprensa que por anos se calou sobre todos os arbítrios que os governos brasileiros do PT ajudaram a perpetrar na Venezuela. Aí agora querem falar de democracia.
A fachada esquerdista do governo bolivariano está sendo reformada às pressas, por enquanto, sem que o trauma da intervenção americana tenha produzido abalos em um regime que já dura um quarto de século. Aí continua. O fato de Trump não ter cometido a insensatez de invadir o país não lhe garante sucesso na empreitada de extrair o petróleo do país indefinidamente. Será que é só isso que o Trump está preocupado? Será que é só extrair o petróleo e nada mais? É só isso que ele quer. Aí depois é textão, lacrando e vai. Delcy, vice de Maduro, tinha muito poder na economia como vice-presidente, ministra do Petróleo e Mineração e dirigente do comitê de alto nível com Rússia e China, dois sustentáculos vitais do regime chavista, com essas engrenagens do regime. Opa, aqui já tem um ponto relevante. A presença da Rússia e da China na América Latina como um todo. Enfraquecer essas posições e ter controle sobre a cadeia logística de suprimento energético, principalmente da China, né? O petróleo venezuelano. Então a coisa é um pouquinho mais complexa e ela tem as suas contradições. Aí você vê, a má vontade da imprensa faz com que as pessoas que, além, não entendam nada no final do dia. Porque passado 4 dias de ambas as matérias, ó, você vê aqui, ó, essa do dia 26, 5 da manhã, um editorial, tem que ser da Turma da Globo, né? E do Mário Sabino também no dia 26. Pois bem, passado 4 dias, na sexta-feira, dia 30, Venezuela anuncia anistia a presos políticos e fechamento de centro de tortura. O Trump não privilegiou a democracia. Literalmente a democracia está voltando. Literalmente a oposição venezuelana está sendo liberada de voltar para começar a se organizar para as próximas eleições. É incrível! Incrível! É incrível a má vontade de entender o que se passa no nosso país, vizinho do Brasil. Delcy Rodrigues anunciou nesta sexta uma anistia geral no país. Decidimos promover uma lei de anistia geral cobrindo todo o período de violência política de 1999 até hoje. Acabou. 1999 até hoje. Os Estados Unidos também informaram nesta sexta que todos os seus cidadãos detidos na Venezuela foram libertados como resultado de um processo de libertações acordado com a presidência interina após a captura e derrubada do Maduro. Temos o prazer de confirmar a libertação pelas autoridades interinas de todos os cidadãos americanos conhecidos que estavam detidos na Venezuela. Na Venezuela, há pelo menos 711 presos políticos, dos quais 65 eram estrangeiros, segundo a ONG Foro Penal, especializada na defesa de presos políticos. Rodrigues ainda pediu a criação de um novo sistema de justiça no país, onde o sistema atual tem sido acusado de corrupto e serviu ao chavismo. Está desfazendo a ditadura do judiciário que sustenta o regime autoritário. Olha só. Mas o Trump não liga para a democracia. Vocês estariam felizes se Eduardo Bolsonaro pudesse retornar do exílio? Alan dos Santos, tantos outros. Era um pontapé inicial. Vocês estariam felizes se começasse no Brasil uma reforma no judiciário que vem sendo acusado de corrupto e serviu ao regime? Mas que coisa, né? Decidi convocar uma grande consulta nacional para o novo sistema de justiça e peço a colaboração de todos. A medida ocorre após a Assembleia Nacional da Venezuela, de maioria governista, comandada pelo irmão da Delcy, aprovar por unanimidade na quinta uma reforma parcial da lei de hidrocarbonetos, que é a questão do petróleo, que reduz significativamente o rígido controle estatal sobre as operações petrolíferas. A reforma cria maiores oportunidades para o setor privado e para o investimento estrangeiro e permite o reconhecimento da arbitragem internacional de disputas de investimento, né? Para não ficar só a critério da justiça venezuelana. Só para reforçar, né? Centro de tortura deve virar espaço social após a anistia na Venezuela. Pois é, né? A Venezuela está dando exemplo para o Brasil. Maria Corina Machado fez questão de destacar que a anistia dada aos presos políticos na Venezuela e o fim do helicoide, o Centro de Repressão e Tortura do Chavismo, não foi uma medida tomada por iniciativa liderada por Delcy, mas sim por pressão direta dos Estados Unidos. Maria Corina Machado fez questão de reforçar, graças ao apoio e à pressão que veio de fora. Mas e aí, né? Mário Sabino e o Valor Econômico te dizem que não, os Estados Unidos só quer saber do petróleo, é só o petróleo. O cara é de doer, viu?
Essa simplificação das coisas só emburrece. A gente está envolto num processo de emburrecimento acelerado de todos os lados diferentes. Não acho que tem lado bom nessa história, não. Direita, esquerda, centro, imprensa. A gente vai falar sobre isso. Vamos botar o dedo na ferida. Corina Machado é a figura política venezuelana de maior destaque na fase pós-Maduro, mas depende diretamente de eleições realmente livres e auditadas internacionalmente e não pelo CNE controlado pelo regime chavista. E a Maria Corina Machado confirmou mais uma vez que participará nas eleições venezuelanas quando o momento chegar. Com a anistia anunciada ontem por Delcy Rodrigues, Maria Corina retomou os direitos políticos que tinham sido cassados pelo Maduro. Os direitos políticos! Você estaria feliz? Olha bem. Momento aqui, sabe, que não é por nada não. Se no Brasil aprovasse hoje uma anistia, hoje, e devolvesse todos os direitos políticos, aí tu sabe, né? Eu normalmente não peço o que eu não posso fazer, mas eu começaria um movimento e pediria para as pessoas irem às ruas para clamar por ele, né? Eu não quero nem saber se ele quer, se ele não quer, se ele tá em condições, não tá. Porque eu acho que o momento histórico, sabe, seria isso. Falar, Jair Messias Bolsonaro é o senhor nas urnas em 2026. Eu não quero nem saber. Se vire. Se por algum acaso aí falar, cara, eu não tô em saúde, coloca o Flávio de vice, que seja assim. Aí você elege e fala assim, eu não quero, não dá pra mim, eu vou colocar o Flávio. Mas é assim. Por, sabe, justiça histórica. Mas aconteceu lá, né? Aí você vê as contradições, né? O mundo é meio complexo de se entender, analisar as coisas. Aí o Trump não liga pra democracia. Aí o Trump só liga pro petróleo. Aí pipipi, aí popopô. E essa movimentação estava na mesa do Brasil. A pressão internacional estava na mesa do Brasil, estava na ordem do dia. E não se esqueçam o que os parlamentares da direita fizeram. Parlamentares, governadores, empresariado, imprensa, a própria esquerda. Tinha muita gente que nem um compartilhamento de postagem do Eduardo o pessoal queria dar. Os maiores figurões da direita ficaram em silêncio. Vários ainda jogaram contra, pegando aqueles perfilzinhos de trabalho em parceria com grandes figurões da política da direita, né? Perfis aí intergalácticos e ó, só porrada no Eduardo. Mas vamos continuar. Contradições. Enquanto o Brasil não consegue explorar a sua margem equatorial, o Senado da França aprova a exploração de petróleo na Guiana Francesa. E aí? E que é outra contradição? Eu tenho certeza que vocês defendem essa exploração. E vocês conseguem perceber que no Brasil quem impede é o Lula, que é de esquerda. Inegavelmente de esquerda. O Tatu não toca de esquerda também. E aí? E oposição ao Lula, oposição a Marina Silva. Como assim? Como ele é de esquerda e oposição ao Lula? Pois é. Contradições. O mundo tem suas complexidades. E um termo, só um termo, dois, direita e esquerda, não explica tudo. Porque esses termos não conseguem rotular a todos. Não conseguem explicar tudo só com um termo desse. Existem variações dentro desses campos. E é para falar sobre isso. Esse aqui foi o texto que me motivou a transformar o vídeo hoje num dossiê. O perfil está escrito ali o Caramelo. Mas é o Candeloro, né? Um rapaz de minha altura, inclusive. Acho que o Candeloro é mais alto que acho que tem 1,92. O Candeloro escreve bem. Faz boas provocações. E ele fala o seguinte, né? O Brasil invertebrado. O conforto venceu a verdade e a política virou terapia. Dois pensadores do século XX descreveram o Brasil de 2025 sem jamais pisar aqui. Walter Lippmann explicou que o povo não governa, reage a imagens fabricadas. Ele chamou de pseudo-ambiente essas representações que substituem a realidade. O cidadão, ele não conhece os fatos, ele conhece o enquadramento. Chegar pra pessoa e perguntar, cara, e aí? E Bolsonaro? Tu consegue me explicar por que ele foi condenado? Tu consegue me explicar por que a turma do Rio de Janeiro é golpista e tem que ficar prepôs a 7 anos de cadeia? Ele não sabe, ele sabe o enquadramento, não é golpista. Eu vi na Globo que é golpe, deu golpe. Mas como assim? Que golpe que ele deu? Ele fez o quê?
Ninguém conhece os fatos. É o enquadramento. O brasileiro não lê documento, lê manchete. Não encara o dado, ele consome o contexto. Qual é o dado? O dado é que Bolsonaro estava em Miami, o crime impossível. Mas qual o contexto? Não, Bolsonaro estava tramando aqui, a Globo diz tudo mais, ele é golpista. E aí repete 1000 vezes. Em vez de realidade, o brasileiro recebe uma moldura. Em vez da prova, o brasileiro recebe a palavra que dissolve a prova. E a prova não importa, o que importa é como você se sente. E é assim que um contrato não vira escândalo, vira controvérsia. O contrato não é escândalo, é controvérsia. A Daniela Lima tem um vídeo, a gente deve comentar essa manhã, ela fala, não, contrato, né? Cabe você julgar se é imoral ou não. Pera aí, Daniela. Todo mundo sabe que o contrato é moral, mas enfim, a expressão funciona como solvente moral. Ela não esclarece, ela neutraliza, ela não informa, ela anestesia. O crime se dissolve em debate e o país segue como se o recibo fosse uma opinião. Ortega y Gasset completa o diagnóstico. Em A Rebelião das Massas, ele descreve o homem-massa. Aquele que desfruta da civilização sem compreender o esforço que a produziu. Sem entender como é que ele chegou até aqui, quem viu atrás dele, sabe? Todo o contexto histórico. Eu comecei a abrir o olho na cintura, já estava pronto, toda tecnologia. O cara não consegue entender a dificuldade que foi lá em 1500, Cabral, na Caravela Vim, todo o processo do Brasil, do mundo, até chegar nos dias de hoje, que é uma coisa muito mais complexa do que parece. Enfim, esse brasileiro, ele não quer aprender, ele quer opinar. Ele não tolera ser contrariado, ele exige que o mundo se adapte aos seus instintos e ele não busca a verdade, ele busca conforto, ele busca lavar a alma. Ele quer ouvir coisas que confortem o coração. É por isso que quando você apresenta números, conexões e rastros, a resposta não é isso é verdade? O cara não quer perguntar se isso é verdade. E o outro, hein? Mas e o Bolsonaro, hein? Aí você chega assim, não, mas ó, o Lula fez isso. E o Bolsonaro, hein? Vocês conhecem esse padrão de petista. Mas tem gente na direita que também é assim, viu? Não é argumento, é reflexo tribal. Não é refutação e desvio. A lógica vira ferramenta de elite. A evidência vira narrativa. O pseudo-ambiente faz o resto. Entrega a sensação pronta, vilão pronto, herói pronto e o alívio moral que poupa o trabalho de pensar. Ortega chamava isso de país de invertebrado, uma sociedade sem coluna onde cada facção parasita o todo. O Brasil de 2025 parece a versão acelerada dessa doença, cada vértebra puxa para si. Partidos, burocracias, congresso, imprensa, a toga. Não há estadistas, há operadores. E a liturgia funciona como cortina. Plenário, jargão, votos longos, ar solene. Parece freio, mas é figurino. Lieberman explica o como, né? O pseudo-ambiente mantém o homem-massa em ignorância funcional. Ortega explica o porquê. O homem-massa, ele não quer saber, ele quer conforto, ele quer lavar a alma. O sistema oferece imagens e alívio emocional, e ele aceita porque a alternativa é trabalhosa demais. É trabalhoso pensar, é trabalhoso checar, é trabalhoso sustentar a verdade contra o coro. Tá todo mundo falando que você vai remar contra a maré? Não dá like, não dá view, tá dividindo a direita. Ortega alertava, quando o homem-massa assume o poder, a civilização vive do seu capital acumulado, não cria, consome. O Brasil pós-Lula é exatamente isso. As instituições de 88 são devoradas por dentro, o Congresso não legisla, negocia. E a própria ideia de freio vira peça de teatro. O país vive do capital institucional que resta, e ele está acabando. Mas Ortega também deixou a saída. A minoria seleta não é maioria, é fermento. Cada pessoa que recusa o pseudo-ambiente, essas mentiras, esse mundo mentiroso, que chama as coisas pelo nome e conecta os pontos, é uma rachadura no muro. O homem-massa não vai ler. Vai pedir mais uma imagem, mais um frame, mais um contexto, mas você leu. E o que você faz com isso define se você vai pertencer à massa de manobra ou à minoria que ainda pode salvar esse país. Aí vamos lá. Eu acho que aqui vocês vão assinar embaixo. Assinar embaixo. Por quê? Porque o Danilo tá descendo a mão na esquerda. Aí todo mundo vai achar isso bacana. E o Danilo é um cara de esquerda. Aí todo mundo gosta, né? Um cara de esquerda sentando a porrada na esquerda, dos identitários. Olha o que ele diz.
O que torna quase impossível hoje qualquer forma de diálogo com a esquerda é o fato da esquerda se considerar uma espécie de último estágio da evolução humana. Eles são maravilhosos, democratas, lindos, eles não têm erros, só virtudes. O que a faz adotar uma postura moral e dogmática que torna qualquer diálogo impossível. Como falar com um fanático? Lulista é meio fanático, né? Só que, no fundo, esse dogmatismo é oriundo da própria falta de referências da pessoa do grupo. Porque não tem referência, o cara nunca leu, nunca estudou nada, não sabe nem o que falar. Como é que o petista vai discutir alguma coisa se ele só sabe repetir jargão a favor do Lula? Não, porque Lula é o pai dos pobres. Ou jargões contra a direita. Não, porque a direita é fascista. Não, porque Bolsonaro é um golpista. Não, porque a direita quer destruir os benefícios sociais. Aí só vai repetindo aquelas coisas que vocês sabem que é pura mentira. Todas aquelas mentiras. Não, porque a tomada direita aí é do bigode, é bigodeira. O bigode é do alemão do bigode, né? Enfim. Além dessa falta de referência das pessoas, também tem a incapacidade de lidar com a diversidade. A esquerda não aceita diversidade, a opinião contrária não. Justamente ela que fala tanto no assunto. Diversidade ou pluralidade não é aquilo que a gente quer que seja, mas aquilo que é. São os identitários, os evangélicos, os liberais, os desenvolvimentistas, os conservadores, os contraditórios, os hipócritas, os progressistas. Da tensão social das ideias que as coisas se fazem. Mas no Brasil é impossível dialogar. A cada tanto, uma horda de fanáticos rouba o microfone e proíbe todo mundo de falar. Uma hora, eram os liberais criminalizando todo mundo que criticasse os juros altos. Depois a direita chamando todo mundo de comunista. Agora, é a esquerda chamando todo mundo de racista. Isso aqui é por conta daquela lei de cotas, que agora não estão querendo, que derrubava a lei de cotas, agora não quer deixar mais. Eu acho que vocês leem isso e falam, cara, isso aqui é verdade. Só que isso aqui também se aplica para a direita. São aquelas contradições. E às vezes as pessoas não querem observar. Ouse pensar minimamente diferente de setores da direita. Não abrace o livre mercado, o Adam Smith, né? Não trate pessoas como ídolos, como bezerro de ouro. Não, aí você não presta. A horda de fanáticos vai pra cima de você na hora. E aí, se algum deputado quiser o meu apoio para se eleger em 2026, protocolem uma lei para proibir que a direita participe de debates. Vocês vão ganhar o meu apoio. Que eu tô cansado de ser humilhado. Eu estou cansado de ser humilhado. Eu não tô brincando, não. Pedro Pôncio. Um inútil. Esse cara é um inútil. A única coisa que ele tem para falar é que ele era ex-MST. Não foi porcaria nenhuma de ex-MST. Já apareceu falando que era ex-MST com o notebook da Apple na mão. Aí fica ali, barbinha feita, de boinazinho. E aí foi para um debate, onde claramente, assim como todas as pessoas da direita que vêm participando de debates, claramente não sabia com quem estava debatendo. Foi lá cantar de galo para cima de Gustavo Machado. É aquele debate, bicho, que assim, é um espancando 30. Até onde eu tava assistindo era basicamente isso. Um espancando 30. Que dava assim, meu Deus do céu, o que é que estão fazendo, né? É um processo realmente assim de destruição da direita. Da mesma forma que eu tô falando da esquerda, que ela cria espantalhos e nos acusa de 1001 coisa que nós não defendemos, o que é que nos dá o direito de fazer a mesma coisa? Porque se a gente faz a mesma coisa que a esquerda faz, a gente não tem direito de reclamar. Como é que vai reclamar se tá fazendo a mesma coisa? O debate ontem, foi postado ontem, começa com a primeira pergunta, onde o Gustavo Machado, ele diz que o estado inchado não é o principal problema. O Gustavo Machado, ele não está falando que o estado inchado é bom. Ele não está falando que o estado inchado não é um problema. Ele não está falando que ele defende o Lula. Quem conhece o Gustavo Machado sabe que ele é um crítico ferrenho do Lula. Ferrenho do Lula. Ele é antipetista. Mas como assim? Sim, ele é antipetista e ele é de esquerda. É esse mundo complexo das contradições. Um mundo que não é definido em apenas dois rótulos, esquerda e direita. Onde dentro da esquerda tem vários grupos e onde dentro da direita tem vários. Eu não estou de jeito nenhum no grupo do Pedro Pôncio, que
O ponto alto da vida do Pedro Pôncio foi, no final de 2022, ir para Brasília, gravar vídeo, colocar lenha na fogueira, colar com a turma do Oswaldo Eustáquio e sair fugido quando teve o 8 de janeiro. Se não me engano, ele foi para Portugal. Colocar fogo no país é fácil. Depois pagou de louco. Né, Pedro Pôncio? Aí tá aí agora. Colar com o Marçal em 2024. Aí, olha isso aqui, gente. Olha que maluquice é esse debate. Ó. Turma, a minha primeira afirmação é: o Estado inchado não é o principal problema do Brasil. Pode pegar? Eu sei a cadeira do lugar, tá? É que encostada na frente. Pode. Prazer, Gustavo Machado, me chamo Pedro Pôncio, sou conhecido como ex-vagabundo, né, por ter sido do MST, movimento que você possivelmente defende. Eu vim hoje para fazer essa abertura, eu gosto muito de fazer a abertura para deixar claro do que se trata isso aqui. Né? Eu, antes de tudo, quero dizer que eu te admiro muito. Admiro você, admiro o Jones Manuel, admiro o Ian Neves. Porque para pegar uma ideologia assassina como o comunismo e passar um verniz para pavimentar a destruição do Brasil, que é exatamente o que vocês estão fazendo, tem que ser muito genial. Para pegar o indefensável e defender num podcast abertamente num país democrático... Pedro, mas o tema é... O tema é Estado. Eu vou chegar lá. Vamos lá, beleza. Todos os lugares... Primeiramente, você veio defender o aumento do Estado aqui. Que fique Você claro. que está dizendo. Você A tá afirmação dizendo que... foi: o Estado... Você veio defender o aumento do Estado. Não, ele não veio defender o aumento do Estado, não. Ele só tá falando que o Estado inchado não é o principal problema. Só isso que ele disse. O Gustavo Machado, que acompanha minimamente, já viu alguma participação no podcast, sabe que, inclusive, ele é um crítico da alta taxa de impostos no Brasil. Então você vê, o cara já entra passando vergonha. Aí todo mundo da esquerda que conhece quem é Gustavo Machado já olha pro cara e fala: esse cara é um imbecil. É a mesma coisa que acontece quando alguém da esquerda destrata alguém da direita, chamando de fascista, chamando de gênio, como é com o Bolsonaro. E aí todo mundo de direita olha para aquele cara e fala: aquele cara é desonesto. Aquele cara é desonesto. Essa é a mensagem que o Pedro Pôncio vende para as pessoas ao redor do Brasil. Agora sai de esquerda e direita e pega aquele eleitor que às vezes é de centro, ou às vezes, sei lá, até de setores da direita que não é muito fã de Bolsonaro. Vê uma coisa dessa e fala: cara, que cara desonesto, bicho. Ninguém gosta de gente desonesta. Lacrador. Ele foi nesse podcast pra quê? Pra ganhar view e like, porque ele quer se eleger agora em 2026. Mas vamos continuar. Inchado não é o Então você está principal defendendo problema. o Estado inchado, basicamente é o que você está Uma fazendo. questão de lógica bem básica. Se esse é o principal problema, e veja que a afirmação diz se é o principal ou não. Se não é o principal, é um problema. Tá, mas é importante deixar claro, você está defendendo um Estado e um Estado comunista. Não, é o que você que está dizendo. Você que está dizendo Agora, que eu estou o defendendo comunismo, onde ele foi implantado, pessoas morreram. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de economia, Mas um a comunista questão... sempre esquece... Eu estou entrando lá. Um comunista sempre esquece que a base de uma economia, a coisa mais importante, a matéria-prima de uma economia, não são os números, são pessoas. Porque a economia depende de relações pessoais. Como a economia comunista funciona? De forma ditatorial, de forma impositiva, é o Estado se sobressaindo em cima do indivíduo. Nós viemos aqui hoje, pelo menos eu como conservador, para defender direitos individuais. E esses direitos individuais, eles são garantidos pela ética cristã que montou a melhor civilização do mundo, ou seja, o Ocidente. Justamente aquilo que você quer destruir. Você deve defender a escola de Frankfurt. Você está colocando posições na Você não defende a escola de Frankfurt. Não, nunca defendi. Tem não defende Antônio Gramsci. O Gustavo Machado tem vídeos contra a escola de Frankfurt. Você tá entendendo? Aí cria o espantalho. Tudo que a esquerda repudia, a direita repudia. Eu não gosto de ser chamado de fascista. Bolsonaro não é um gênio. A direita não é contra destruir benefícios sociais. Estão criando espantalho contra nós. Nós não queremos fechar o Congresso. Aí vai lá o Pedro Pôncio e faz tudo que a direita recrimina. E a direita reclama quando é feito contra ela. E aí, gente? É assim que as coisas funcionam? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Menos ainda. Você defende o que, então? Poxa, mas a questão era: o Estado inchado não é o principal problema do Brasil. Você defende Karl Marx, um fracassado que teve uma ideia fracassada, que onde implantou fracassou, é uma ideologia completamente fracassada. A questão é: o Estado inchado é o principal problema do Brasil. Senão a gente vai discutir o quê? Exato, por isso que nós precisamos tirar o Lula do poder mais uma vez, porque foi o Estado que mais aumentou impostos, que mais prejudicou a vida de quem trabalha, que mais prejudicou a vida do cidadão. O que acontece, cara, é que vocês não conseguem discutir os temas, porque vocês só discutem com frases prontas, cacoetes prontos. Com você chegando aqui na impossibilidade...
frases prontas que eu trouxe revelam a verdade. Na impossibilidade de discutir o tema, o que ele fez? Ele lançou uma lista de vários jargões atribuídos a mim, inclusive posições que quem me conhece sabe que eu nunca defendi, né? Depois a próxima do cara falar, você defende Antônio Gramsci? Não, o Gustavo Machado não defende Antônio Gramsci. E você defende o quê? Então você vê, o cara vai para um debate e ele não sabe nem o que ele está debatendo. Porque ele viu a oportunidade de ir no Redcast e esses programas têm muita visualização e dele conseguir um corte para ele viralizar e postar no TikTok e no Instagram dele. É um parasita, o Pedro Pôncio. O ápice da vida dele, eu digo de novo, foi colocar fogo em Brasília, colocar fogo na situação no final de 2022. Também coletou um piquezinho, não foi, Pedro? Para lutar pelo Brasil. O Ozzy compartilhou muita coisa tua lá no Twitter esses dias. Quem não te conhece, que te compre. E vale a pena avaliar quem é próximo do Pedro Pôncio. Aí, para mostrar para vocês as contradições, quer instalar o comunismo no Brasil. O Flávio Lúcio Vieira é de esquerda, professor da Universidade Federal de João Pessoa. E ele está criticando o PT. Não chamando o PT de comunista, mas de neoliberais. Porque a Cris Pimentinha tá ali falando, vamos exaltar Lula e Haddad, bolsa batendo recorde atrás de recorde, dólar, inflação em queda, pá. Aí o Flávio fala o seguinte, ó, quando eu digo que a conversão do PT ao neoliberalismo chegou às tais bases, eu penso que não cometo nenhum exagero. Bolsa de valores bater recorde é motivo de comemoração. É a financeirização e seus movimentos puramente especulativos, não fundados no crescimento da economia real, adotado como critério central para analisar a força da economia do país. Essa atitude é possível constatar de cima a baixo, de norte a sul, entre os lulistas. Nada disso foi obra do acaso. Essa influência neoliberal é resultado de uma pregação de anos dos comunicadores governistas, dos quadros dirigentes e intermediários do PT e de sua militância digital, que resolveram abraçar essas ideias de corpo e alma e sem nenhum constrangimento. O PT acabou. O Flávio Silveira é de esquerda e ele não prega o comunismo também. E aí? A gente vai ficar até quando? Heloísa Helena é de esquerda. Foi na SBT News sentar a mão em toda a esquerda. Basicamente chamou todo mundo de bandido por não querer assinar a CPMI do Banco Master. O Terra Brasil, que é um perfil de direita, comenta. Heloísa Helena, que ajudou a fundar o PSOL e a Rede, e também o próprio PT, questiona por que a esquerda se nega a pedir investigação do Banco Master. Não é possível isso. Nós passamos toda a vida condenando determinados mecanismos de promiscuidade entre os poderes, de promiscuidade na máquina pública, dos mais diversos crimes contra a administração pública. E agora, no momento que a gente tem a chance de investigar, alguém do campo progressista, alguém de esquerda, se nega a investigar um banco, se nega a investigar crimes que foram patrocinados contra fundos de pensão, aposentados e pensionistas, não apenas no Rio de Janeiro, mas em vários outros estados, em várias outras cidades. Lavagem do dinheiro sujo do narcotráfico, e a gente vai achar isso agora normal, realmente é muito duro. No Senado, nós já conseguimos todas as assinaturas que eram necessárias. Na verdade, nós precisávamos de 27, conseguimos 31 assinaturas, e estamos trabalhando muito na Câmara Federal para que a gente consiga as assinaturas. Eu considero inaceitável que no Rio de Janeiro apenas Jandira Fegali, Laura Carneiro e eu assinamos, só aqui no Rio de Janeiro são mais de 230 mil aposentados e pensionistas que estão sendo lesados diretamente. É de fundamental importância desvendar os mistérios sujos relacionados ao Banco Master. Que a gente possa realmente cumprir a nossa obrigação constitucional, que é de fiscalização, monitoramento e controle, e como dizemos no interior, quem for podre que se quebre. Quem for podre que se quebre. Alain Moura, de esquerda, mas não é petista. No lulopetismo, PT-PSOL só tem pelego, hipócrita e frouxo. Mais uma vez, Heloísa Helena Wins. Aqui, ela de novo, agora conversando com o Congresso em Foco, se eu não estou enganado. Esse aqui é rapidinho, 30 segundos. Congresso em Foco, é isso mesmo. É inaceitável que setores da direita que estarão diretamente investigados ponham a maldita assinatura no requerimento, e pessoas da esquerda não tenham a coragem, a ética que é necessária de abrir esse procedimento investigatório. Então, quem quer defender banqueiro,
promiscuidade nas relações políticas, crimes de tráfico de influência, intermediação de interesses privados, exploração de prestígio, nem podia se dizer do campo progressista ou de esquerda. Heloísa Helena, inclusive, assinou um pedido para afastar o Toffoli. Chegou na PGR. E aí? Ela é de direita por causa disso? Não, ela é de esquerda. Ué, mas o Lula tá passando pano, tá blindando todo mundo? Pois é. O mundo é mais complexo, mais contraditório do que parece. Aí você pode escolher qual cidadão você quer ser. Aquele que vive num pseudo-ambiente, massa de manobra, ou aquela pessoa que para e começa a tentar raciocinar. Mas vamos voltar para esse debate. Já na sequência, depois do Pedro Pôncio, eu comecei a ver, eu vou terminar de ver isso daqui. Esse tipo de vídeo pra mim é sofrimento, porque eu sinto a dor de saber que eu tô na direita e tem gente que, assim, só atrapalha, assim, humilha o que é direita. Mas enfim, aí vem esse rapaz aqui, Ronaldo Neto. O cara tem 18 anos de idade. Cara, o Gustavo Machado é professor, o cara realmente é um intelectual, com um livro publicado, estuda, dá aula, não é um qualquer. Você com 18 anos de idade, sem nenhuma leitura, sem nada, você quer bater de frente com o jargão que você ouviu de algum influenciador. Tem que ter uma lei pra proibir gente de direito de debater. Assim, tá proibido. A última pessoa que de direito que debateu, que realmente mandou bem, foi Olavo de Carvalho. Desde então, é vergonha atrás de vergonha. Olavo falava, o conselho, assim, é cala a boca. Olavo, que era Olavo de Carvalho, falava, eu só abri minha boca depois dos 50 anos de idade. Acho que ele botava 50 anos. Olavo falava isso. Eu estudei calado uns 20 anos de minha vida. Aí agora, a gente tá no Brasil, o maluco tem 18 anos e já quer ir pra debate. Olavo de Carvalho, no alto da sua inteligência, calou a boca por 20 anos. Ronaldo Neto, do ápice da sua ignorância, quer participar de debate. Eu coloquei, né, uma aula do porquê você deve conhecer minimamente a pessoa que está se debatendo. Aqui ainda a mesma pergunta. Estado inchado não é o principal problema. É um problema, só não é o principal. Sofra comigo. Eu acho. Olá, Gustavo, prazer. Meu nome é Ronaldo Neto, tenho 18 anos, sou lá do Triângulo Mineiro. E hoje eu vim aqui te falar que o estado inchado é sim o principal problema do país, que aumenta brechas para corrupção, que aumenta o cargo de emprego, maior gasto público com cargos de ministérios totalmente desnecessáveis. E isso pode prejudicar totalmente a economia do país e que a gente vê com o Brasil hoje. Um país que arrecada muito dinheiro em imposto, né? Independente eu sendo capitalista, você sendo comunista, a gente concorda nisso. É um país que arrecada muito dinheiro de imposto. Você que está em casa, com certeza sabe disso, com certeza paga muito imposto. E hoje eu, particularmente, tenho uma exceção, eu sou PCD, eu uso aparelho de ouvido, posso ter algumas limitações aí por causa da inclusão, porém, isso não é o que importa aqui. O que acontece? O Brasil, devido a vários cargos políticos, vários ministérios que são abertos de governo em governo, vários cargos também para deputado, governador, senador e vários outros tipos, isso come o dinheiro público e é o que a gente vê, que abre escândalos para corrupções gigantescos no nosso país. Queria saber um pouco, porque eu acho que o debate é isso, ouvi outra posição falando, queria saber um pouco qual que é a sua opinião sobre isso, porque acaba que sim, o estado inchado gera brechas para corrupção, porque quantas mais pessoas, as pessoas, elas têm sim, o livre-arbítrio, pelo menos eu sou cristão, na Bíblia fala que você tem o livre-arbítrio, porém também fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então as pessoas têm esse poder de escolha de decidir, cara, será que eu vou fazer isso ou será que eu não vou? Só que o ser humano se inclina mais pro mal e acaba se inclinando mais pelo roubo, pela roubalheira que acontece no nosso dinheiro público, lá nos cofres públicos. Certo, Adriel, é uma questão importante. Ronaldo, foi mal, confundi o nome, minha memória é terrível. Eu veja bem, primeiro, a carga tributária brasileira está um pouquinho abaixo da média mundial, tá? Um pouco abaixo da média mundial, se olhar nos dados da OMC. Mas eu concordo que ela é alta, é 1/3 da riqueza do país que vai para a carga tributária. O problema é que se esse recurso não vai, como eu falei no momento anterior, para serviços essenciais, não retorna para a população diretamente, quando a gente olha os dados, a gente vê que esses recursos vai para o quê? Para as grandes empresas privadas. Seja por meio da terceirização, seja por meio do mecanismo do endividamento público. Você já vê que ele dá aqui uma resposta, ele começa e não vai do jeito que o cara estava esperando. Ele reforça, gente, realmente, tá alto esse imposto e a forma como esse imposto está sendo utilizado não tá bacana. Indo para as grandes empresas. Aí ele vai explicar, assim, os pormenores. As empresas que ele cita ao longo do tempo, assim, e nas participações dele, no próprio canal dele, em episódio que ele vai, ele adora criticar o Lehman, por exemplo. Ele vai criticar o Lehman nesse podcast, na segunda pergunta. Não no segundo tema. O segundo tema é que ele fala que a direita não tem um plano de reindustrialização para o país. E realmente não tem.
Aí o pessoal lá, em vez de falar, realmente não tem mais, mesmo sem ter a direita, pelo menos tem boa vontade, boa intenção. Não, o pessoal foi lá pra debater e também passar vergonha. Você lê os comentários, até então, assim... Abram lá e lê os comentários desse vídeo. É o último episódio aí do Redcast. Redcast, R-E-D-Cast, tudo junto. Mas vamos continuar. Terceirização. A gente tem, inclusive, no anuário que eu edito pelo ILAES, estatísticas que mostram em todas as capitais, em todos os estados no Brasil, é uma escalada de gasto com terceirização, uma associação das grandes empresas com o Estado, onde o Estado entra com o consumo e as empresas com a produção, o endividamento público, onde capitais que não são investidos produtivamente... Mas você não acha que aumentar a taxa de cargos públicos não iria aumentar a taxa de corrupção? Mas eu não estou propondo aumentar a taxa de cargos públicos. A minha questão é, o Estado inchado não é o principal problema do Brasil. Essa é a minha questão. Sem o Brasil investir produtivamente, sem desenvolver em setores de alta tecnologia, que agregam valor, tem empregos de alta qualificação, não há solução para o problema do país. É uma simplificação achar que tudo se reduz ao Estado inchado. Não é que ele não seja um problema, ele é um problema. O problema da esquerda é que, na verdade, ao invés dela, ela entrega o bolo e a faca na mão, ao invés de querer fazer a pessoa pensar. Mas o que é esquerda, sabe? Por exemplo, eu sou um cara que combate o PT desde que eu me entendo por gente. Por exemplo, né? Esquerda é uma palavra... O governo do PT direcionou dinheiro para o capital privado, privatizações de portos, aeroportos, vários setores da economia brasileira, e isso não foi ampliado em termos de destino para serviços sociais. Eu falei, o Brasil hoje, a União gasta metade com servidores do que gastava 30 anos atrás. O governo não reviu as privatizações que existiam antes no interior do Brasil, não teve nenhum projeto estratégico de desenvolvimento no interior do país, e a carga tributária com o PT, inclusive, se manteve estável, tá? Os saltos da carga tributária brasileira são na ditadura militar... Mas será que o brasileiro está gostando do governo do PT, por exemplo? Eu acho que tem muitas razões para não gostar, não sou defensor do governo do PT. Eu acho que o brasileiro tem muitas razões pra não gostar do governo do PT. Eu não sou defensor do PT. Entendeu? O cara vai debater, o cara acha que todo esquerdista é apoiador do Lula. Sabe? É tipo falar, não, todo direitista gosta do PSDB, porque o PSDB é de direita. Não, eu não suporto o PSDB, eu não suporto o MBL. Aí, gente, pra você ver como o mundo é. Eu sei que já tava aqui na sequência, mas ainda não. Ontem saiu essa notícia. Órgão do PT promoveu o curso que teve economista-chefe do Banco Master como professor. A galera já fez a festa. Não, lá o PT, pipipi, popopô, PPP. Não vamos primeiro entrar no mérito, né? Sobre o Paulo Gala ser um cara bom, ser um cara ruim. Não vamos entrar no mérito. Não vamos entrar no mérito no primeiro momento. Vamos olhar o que está na nota. A Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, promoveu no ano passado um curso de extensão sobre desenvolvimento, trabalho e políticas públicas, que teve como um dos professores o Paulo Gala. Opa, ele realmente foi professor, mas não foi só um. Primeiro ponto. Segundo ponto. Existe uma fundação e ela promoveu um curso. Um curso com conhecimento. O PL tem uma fundação. Todo partido tem uma fundação. Qual foi o último curso que o PL promoveu? Vocês conseguem me apontar? Não quero entrar aqui no mérito ainda do Paulo Gala. Vamos esquecer o mérito. Qual foi o último curso que o PL promoveu? O PL já promoveu algum curso sobre desenvolvimento? Algum curso sobre trabalho e políticas públicas? Alguém do PL já promoveu isso? Aí já começa daí, né? Você vê a diferença entre o PT e o PL. Então, quando vê aquele papo... Ai, você está dividindo a direita. Você já viu a esquerda brigar entre si? É por isso que a esquerda ganha, a direita perde? Não. A esquerda ganha porque a esquerda trabalha. Porque a esquerda produz. Porque a esquerda tenta capacitar os seus militantes. O problema da esquerda é o quê? É que eles estão do lado da mentira. E como a direita, em tese, buscava a verdade... A direita estava ganhando muito espaço. A partir do momento que a direita abandonou a busca pela verdade, como vem acontecendo nos últimos tempos, entrou num processo intergaláctico de emburrecimento, está começando a passar muita vergonha. Aí continua. O curso da Fundação Perseu Abramo, feito em parceria com a Unicamp, então é um negócio realmente estruturado, buscou o vínculo com a universidade, foi destinado para filiados, militantes do partido, integrantes de movimentos sociais e servidores públicos. Para pegar o cara... ou o cara que já está na máquina, ou o cara que vai entrar na máquina, ou o cara que nem vai entrar na máquina, mas faz parte do movimento de massas, a gente vai ajudar a capacitar vocês, porque política é grupo, não é só o cara que está ali eleito com o mandato. É esse cara e os servidores dele, são os ingressos na máquina, os ingressos que seja servidor público concursado, cargo comissionado, sabe? São os militantes, a turma vai pra rua, é todo mundo, os movimentos sociais. O PL não tem nada disso.
Por isso que o PT vence. O objetivo é capacitar esse público a respeito de temas da conjuntura nacional, de modo que possam ser pensadas propostas, ações e projetos dos diversos problemas enfrentados atualmente pela sociedade. E o Paulo Gala, ele é professor da FGV, possivelmente acho a faculdade mais famosa e mais respeitada quando se trata de administração e economia. Você acha que o Paulo Gala é um cara burro? Você pode adiar, você pode falar o que você quiser sobre ele, sobre o caso do Banco Master. Mas você vai chamar o Paulo Gala de burro? Uma coisa é o Banco Master, outra coisa é o conhecimento desse... Esse curso aqui não é sobre o Banco Master. Não é aula sobre como passar pano pro Banco Master. O PT foi atrás de... Gente, quando você vai no canal do Paulo Gala na internet, queria mostrar aqui uma coisa pra vocês. Acho que também devia servir como quase com um choque. Sabe que o canal do cara tem 2.100 vídeos. O cara produz bastante. Tem transmissões ao vivo, tá ali, né? Cartoons de economia. O cara faz... Ele tá usando um notebook LM para fazer vários gráficos, várias coisinhas para explicar sobre várias coisas. Você pode concordar ou não, mas o cara vem fazendo alguma coisa. Clube de Economia e Finanças, Economia para Enriquecer, aí coach basicamente. Mas enfim, missão de desenvolvimento. O cara tem conversas com pessoas, pesos pesados da economia para falar sobre assuntos diversos. Papel das estatais para o Brasil, carros elétricos, indústria automotiva brasileira, nanovetores e inovação, privatização da Eletrobras, importância do Senai na inovação de empresas brasileiras. Sabe? E tá ali comentando, anos e contos. Aí o cara dá aula de economia, o cara tem curso, você vê aqui ó, pela quantidade de aulas, sobre queda do Brasil e ascensão da Coreia. O cara parou para tentar entender por que a Coreia do Sul deu certo. Ele até pode dar um diagnóstico errado, mas você vê o cara tá no esforço. Douglas Sap, Economia sem economês, Sucesso da Ásia, Milagre da Coreia. Aí na playlist, semana retrasada a gente fez um dossiê histórico, falando sobre o Roberto Simonsen. Roberto Simonsen é um dos pais da indústria brasileira, reconhecido assim também pelo Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho destaca isso. Roberto Simonsen foi político, conservador, lutou pela cassação do Partido Comunista. Roberto Simonsen queria caçar o Partido Comunista. Aqui assim, ó. Esse aqui é Intérprete do Brasil. Esse bate-papo com o José Márcio Rego, inclusive, é sobre o Roberto Simonsen. Por isso que eu tô falando disso. Aí ele tá se debruçando sobre Keynes. Aí você pode rejeitar, fala, não, a escola de Keynes eu não ligo. Mas, enfim, sobre por que a América Latina fracassou. Conversa com pensadores. A história econômica do Brasil é um processo, não começou do nada. Ele conhece muito bem esse debate mais recente que começa ali, Godin versus Roberto Simonsen, essas duas escolas, né, liberais versus desenvolvimentistas, livros que li. Quando eu fui pesquisar sobre o Roberto Simonsen, a maior parte dos vídeos que apareceu, que foram poucos, foram do Paulo Gala. Então, assim, a direita brasileira que fala tanto da importância, da história, do resgate, dos heróis brasileiros, não tem nada sobre o Roberto Simonsen. A direita brasileira que adora falar de Donald Trump. Por que o Donald Trump? Quando eu fui pesquisar sobre Alexander Hamilton, a maior parte dos vídeos da internet sobre Alexander Hamilton, Paulo Gala. Forte protecionismo dos Estados Unidos, Alexander Hamilton. Alexander Hamilton é protecionismo americano. Hamilton, o pai do protecionismo. E não é porque é modinha do Trump, não. 5 anos atrás. 5 anos atrás o cara tava falando de Alexander Hamilton. Aí tá aqui, Alexander Hamilton. Esse aqui tem 3 semanas, é mais recente. E tá aqui, cara. Cartas contra o livre comércio. 3 anos atrás. Antes de ser moda. A sessão em queda do Império Americano. Tem uma aula sobre isso. Então, assim, a direita, ela pega a manchete. Banco Master. Paulo Gala. Olha lá, olha o PT. E o PT, ó, receba. Pá! Receba. Pá! Tô na FGV, estudo, livro, conhecimento. Toma direita. Toma rebanho de burro. Meu Deus do céu, bicho. A direita tá se imbecilizando num processo acelerado. Não consegue nem reconhecer com que ela tá lutando. Aí repete, chavões. A defesa do livre mercado. Temos que privatizar tudo. Aí sim, essa repete, sabe nem o que tá falando. Aí, pra trazer de contraponto, pra incomodar, tava vendo lá meu companheiro Ruizão com a Tuxi.
Eu já vi várias coisas do Gustavo Machado. Eu nunca iria para um debate com o Gustavo Machado, porque eu não sou especialista em economia. Se eu fosse, eu ia tomar um olé. Eu ia tomar um olé do Gustavo Machado. Eu não sou burro de participar de um debate que eu ia perder. Mas, olha só, esqueci de mandar para mim esse vídeo. Deixa eu pegar aqui no perfil do Atlas agora. Ó, perguntaram sobre se existe na direita brasileira algum setor mais nacionalista. E o Christian está dizendo, claro, caso o Flávio ganhe e atue igual o Milei, irá perder uma base nacionalista do bolsonarismo. Será que existe uma base nacionalista do bolsonarismo? Existe? Bom, então existe. Ainda não conheci. Existe porque... você pega aí o Kim Paim, por exemplo. Será? Mas assim, não, tudo bem, eu conheço o Kim Paim, então, mas é compatível ser nacionalista e bolsonarista ao mesmo tempo, né? Você vê lá os filhos lá indo para Israel pedindo apoio ao Benjamin Netanyahu, é uma coisa meio bizarra, né? Então, eu acho contraditório, mas a maioria dos partidos políticos e das forças políticas, elas vivem de contradições, inclusive, muito agudas, né? Ele vai muito... Tá entendendo? Aí você vê, ó, os caras da esquerda estão... Pô, bicho, ó, cara existe, né? Não dá pra rotular todo mundo da direita no mesmo campo. Cara, tem lá, ó, tem um Kim Paim. Pô, mas não é meio contraditório algumas coisas? Não, cara, mas a política é feita disso. Tem contradições, tem pessoas diferentes, tem grupos diferentes. Então, de um lado, você vê isso daqui. Um bate-papo com honestidade intelectual. Do outro lado é o Pedro Pôncio. Não, porque você defende a escola de Frankfurt. Não, cara, eu não defendo a escola de Frankfurt. É tipo me acusar de defender o PSDB. Eu ia ficar maluco. É tipo me acusar de ser amigo do MBL. Eu ia ficar maluco. Só porque o MBL tá na direita, eu sou amigo deles, é? É tipo me acusar de passar pano pra tudo que Sérgio Moro já fez. E o Deltan Dallagnol. Enquanto pessoas do judiciário, eu não sou cego, eu não faço parte dessa direita que vai as coisas pra debaixo do tapete. O mundo é isso, gente. Quando é que a direita vai amadurecer? Esse papo de discussão, inclusive, sobre nacionalismo, semanas atrás, acho que ano passado ainda, o Cauã me enviou um texto do Olavo e falou, cara, dá uma lida nesse texto do Olavo. O Olavo criticava, né, de maneira critica de maneira muito boa a esquerda como um todo e, sei lá, não sei se dá pra classificar como da esquerda, né? Mas assim, o establishment brasileiro como um todo. Aí você vê, olha a diferença da crítica de Pedro Pôncio e do Ronaldo Neto pro Olavo de Carvalho. E o Olavo vai estar criticando a esquerda. Aí você vê a diferença, como o Olavo descreve as coisas, explica por que ele está criticando e aponta o que é. Ele não coloca lá um rótulo e cria um espantalho. O Deserto dos Gringos. Olavo de Carvalho, Digesto Econômico, julho-agosto de 2009. Por toda parte, a ideia nacionalista, desde que existe, está associada ao sentido histórico, ao culto de valores e símbolos consolidados por uma longa experiência comum e transmitidos de geração em geração. No Brasil não há nada disso. O desprezo pelo passado, o total desconhecimento das conquistas históricas e das grandes criações culturais que poderiam ter fundamentado ao nacionalismo genuíno já se tornou um dado constante da mentalidade pública, ao ponto de que uma simples menção a esse patrimônio é recebida nas escolas ou em qualquer conversa doméstica com estranheiros de sacotas. Falar que o Brasil tem alguém errado, tá de brincadeira, que tu vai elogiar aquele bandido. Tu vai elogiar aquele bandido. Agora é herói. Agora o Dom Pedro era herói. Agora ninguém presta no Brasil, né? Tudo é motivo de piada. O elemento mais essencial de uma cultura nacionalista, o amor à língua, falta por completo nos nossos hábitos e afeições. Entre os intelectuais, o desprezo aos fundadores do país e aos heróis que consolidaram a nacionalidade é quase um dever moral. Tem que odiar, sabe? As figuras importantes desse país, exceto quando o personagem acidentalmente pode ser aproveitado como símbolo do ressentimento esquerdista, como é o caso do marinheiro João Cândido ou da figura vaga e nebulosa de Zumbi dos Palmares. No tempo dos militares, o primeiro e único filme brasileiro que glorificava em grande estilo os heróis da independência foi recebido pela elite intelectual com nada menos do que nojo, ao passo que o livro de Júlio José Chavenato, Genocídio Americano, que acusava o país de uma infinidade de crimes hediondos imaginários, recebia aplausos e louvores.
Nada ilustra melhor o caráter paradoxal e autodestrutivo do nosso nacionalismo do que o movimento modernista de 22, cuja máxima expressão literária, o Macunaíma, do Mário de Andrade, retrata o caráter nacional com feições mais abjetas e desprezíveis, né? O brasileiro seria o Macunaíma, o anti-herói. Nenhuma dessas condições, o mais lógico seria dizer que no Brasil não há nacionalismo nenhum, que a tendência nacional é para uma cultura de ódio à pátria. Essa cultura de fato existe, mas como camuflagem, a compensação psicológica colocou-se em cima dela um tipo peculiar de falso nacionalismo, voltado não para valores espirituais da história, mas para a geografia e o valor material do território, que é aquele nacionalismo da esquerda. Eles estão mais preocupados com um pedaço de terra se o Trump vai, porque o Trump está interferindo no Brasil. Mais de 1.000 pessoas presas por golpe de Estado, sendo torturadas, mas o esquerdeiro está preocupado se o Trump, mas o Trump e o Eduardo Bolsonaro, sabe? A população, o povo, tem menos valor que a geografia, o território. Ao desprezo por tudo, o que de mais elevado os brasileiros criaram ao longo dos séculos faz contraponto o culto idolátrico das terras, do minério, do potencial hidrográfico e, mais recentemente, da biodiversidade. Tudo isso acompanhado, é claro, do temor de que os estrangeiros nos roubem essas maravilhas. O nacionalismo brasileiro é apenas uma forma quase demencial de alienação da realidade. Esse gênero de deformidade mental aparece sobretudo quando a atividade das inteligências não é movida por um desejo sincero de conhecer a realidade, muito menos de elevar-se espiritualmente, mas passa a refletir motivações menores, oportunismos de momento. A tendência nacional para uma forma degradada e imponente de nacionalismo, que já existia pelo menos desde a proclamação da República, veio a ser fortalecida por 4 oportunismos sucessivos. Aí ele vai lá e explica, o texto é bem longo. E aí, partindo para os finalmente, o Olavo fala o seguinte: como é possível que o nacionalismo inspirado em oportunismos tão torpes e mesquinhos gere uma visão correta da realidade, um diagnóstico adequado à situação e a defesa eficaz dos interesses nacionais do quadro no mundo? O nacionalismo genuíno ainda está para surgir no Brasil. Como ele é o pressuposto de uma verdadeira compreensão do problema amazônico, esta compreensão ainda vai demorar um pouco. No momento, até mesmo oficiais militares, excitados ante a perspectiva de um caso de amor com seus inimigos de ontem, esses militares eles estariam mais preocupados com as bases americanas na Colômbia do que com os quadrilheiros das Farc, que já dominam grande parte do nosso território e, através do Foro de São Paulo, governam o Brasil. Teve uma galera que falou: não, porque o Trump na Venezuela tá na fronteira do Brasil. Meu Deus, o Trump! É miséria. E o PCC que já tá na Amazônia, tu não tá preocupado com isso? E com o restante também? Ai, é de doer, viu? Nunca houve um só caso de ocupação permanente. Cadê? De um país estrangeiro por tropas americanas, mas há casos e mais casos de dissolução de soberanias nacionais por penetração insistente de tropas guerrilheiras, mesmo não equipadas, ricas e politicamente bem sustentadas como as Farc. A constância com que os nossos pretensos patriotas cedem tudo para o lado mais ameaçador e se intoxicam de alarmas contra perigos inexistentes é a prova mais evidente de uma alienação que torna o país cada vez mais fraco, mais indefeso contra os perigos reais. Vou ver só um negócio aqui. É isso mesmo. Só para ver se aqui está em ordem. Eu vou até onde? Eu vou até aqui, tá? Eu vou até onde eu vou no vídeo de hoje. Enfim. Aí na sequência, Lula. É que todo mundo vendeu lá atrás. E Lula ia colocar o Galípolo para baixar os juros na canetada. O que aconteceu no mundo real? Com Selic em 15%, taxa de juros real é a mais alta em 20 anos. Mas não, deve ter uma coisa errada. Não, não tem nada errado. Tem nada errado. Isso é o PT. Sempre foi isso. Desde sempre. Desde sempre. Desde o primeiro governo do Lula que ele meteu lá Henrique Meirelles. Tá ali, ó. Juros são os mais altos desde o primeiro mandato de Lula. Lula é o pai dos banqueiros, pô. Sempre foi. Agora, olha que coisa curiosa. Qual foi o governo? O menor juro. Foi de Bolsonaro, né? Que curioso, rapaz. Isso que ainda teve a pandemia, viu? Foi de Bolsonaro.
Você olha esse gráfico, você vê, rapaz, tem uma diferença grande, né? Governo Bolsonaro para Dilma Temer, né? Dilma 1, Lula. Que coisa, viu, bicho? Que coisa, né? Rapaz. Porque o de Bolsonaro é bom, o do outro for ruim, né? Mas o Lula quer baixar o juro na canetada. Aí outro gráfico para você ver que também é diferença, né? Você vê que o Brasil via numa trajetória aqui, né? Começou a cair, subiu por conta do Fica em Casa. Depois, olha a queda vertiginosa, que é a relação dívida-PIB. Aí Bolsonaro entregou pro Lula, falou, Lula, o Brasil já tá numa trajetória decrescente. O nosso fiscal tá caminhando. Aí o que o Lula fez? Tome-lhe dívida de novo. Ah, miserável. É um desgraçado, viu? Sob Lula, a dívida bruta vai a 10 trilhões e atinge 78,7% do PIB. Aí o Vinícius comenta, né? Esse gráfico mostra que é possível diminuir a dívida pública e é capaz disso. O PT, Lula e o Centro Democrático já demonstraram não serem competentes para isso daí. Pois é. Aí, olha esse outro gráfico. Esse aqui ainda é melhor. Esse aqui é juros. Aqui é só gastos com juros. O Brasil gastou mais de 1 trilhão de reais com juros da dívida. Aí a Folha de São Paulo coloca, em vez de reconstrução do país, Lula deve usar discurso antissistema. O antissistema, o pai dos bancos, enriquecendo bancos. Não é possível, gente. 13,6 trilhões foram pagos só com juros em 25 anos. Aí o Tatu Ndogo brinca, né? O antissistema que governa o Brasil há quase 20 anos, sempre com taxas de juros entre as maiores do mundo. Né? O sistema, você não vai nem dormir com medo do Lula, o antissistema. E esse outro gráfico aqui. Esse gráfico é da CNN. A CNN fez uma matéria falando sobre o dízimo do PIB. Deixa eu ver se está aberta essa matéria aqui. É o dízimo do... Acho que é o dízimo do PIB. Deixa eu ver aqui se está aberta. Está aberto. Dízimo fiscal. Pronto, essa aqui, ó. Dízimo fiscal. Juros chegam a 1 trilhão e aproximam 10% do PIB. Tá aqui o gráfico. Outro gráfico. E tá aqui esse outro gráfico aqui também. Aí vê só. Esse é o gráfico que tem que ser mostrado a todo bandido liberal que disser que o problema do Brasil são os gastos públicos ou o inchaço da máquina. Geralmente são parasitas vivendo em um mau estado com juros mais altos do mundo no país. Gustavo Castagnon mal imaginava que algumas horas depois da postagem dele, a primeira pergunta do massacre 1 contra 30, foi filme do Jack Chan. Jack Chan sozinho derrotou 30. É o Gustavo. Eu nem terminei de assistir, mas eu sei que foi um massacre. Eu conheço o Gustavo Machado e as pessoas que estavam lá não têm a mínima capacidade de debater com ele. Eu não iria. E não é sem querer ser arrogante. Eu não iria. E me tirando assim como métrica, eu apostaria que foi um massacre. Talvez alguém conseguiu levar para algum assunto, alguma pauta que conseguisse dar bem, mas se for um debate puramente econômico, foi um massacre. Aí, agora, a primeira pergunta. O Estado inchado não é o principal problema. O Estado inchado não é o principal problema. Porque o que acontece? Não tem dinheiro ou tem que aumentar muito imposto porque se gasta muito. Tem muito funcionário público, tá gastando muito com educação. Tá vendo isso aqui? Tu tá vendo quanto se gasta com juros? Compara juros com saúde. 25%. Com educação, 20%. Com Bolsa Família, 15%. Minha Casa Minha Vida, não dá 1%. Agricultura, 0,5%. Você junta saúde, educação, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, agricultura, soma tudo, não dá o gasto com juros. Será que o principal problema do Brasil é o Estado inchado? Ou são juros? Aí vai vir o liberal. Não, mas o Estado inchado é porque o Lula gasta muito. E porque ele gasta muito, o juros tem que estar muito alto. Porque o Banco Central tem que ter uma política, né, conservadora para dar um choque na inflação e manter a inflação sob controle, que senão os preços vão disparar. Meu Deus, é a culpa do Lula, o juro é 15%. É aquele papo que fala, meu Deus, véio, não é possível isso, minha Nossa Senhora. Quando a gente vai se libertar disso? Quando vamos parar de repetir chavões? Chavões que nem tem, assim, realmente uma teoria econômica com lastro. E
seja um negócio realmente científico, ainda está num campo experimental. Financial Times, a Bíblia dos Liberais, dezembro de 2025, a gente comentou sobre isso ano passado, colocando essa tese em xeque, que precisa ter altas taxas de juros para controlar a inflação. Falando, cara, o mundo mudou e mesmo que o mundo tenha mudado, não se prova que tem uma relação direta. Altas taxas de juros e, sei lá, uma inflação baixa. O que acontece O que acontece? Os juros altos, né? Com Selic alta para conter a inflação, juro bancário sobe em 25, crédito desacelera e inadimplência bate recorde. E o Eric aí brinca, né? A gangue da Selic ataca mais uma vez. Para heroicamente domar a inflação, o crédito ficou mais caro, a inadimplência explode em recorde histórico e os bancos, coitadinhos, seguem lucrando como nunca. Tradução simultânea para humanos normais. Os banqueiros encheram os bolsos com juros estratosféricos e a população afundou em dívidas impagáveis. Bravíssimo! Palmas de pré para o comitê, para os rentistas, para o sistema que transforma a contenção de inflação em concentração de riqueza. Mais uma vitória impecável da política monetária independente. E a política monetária independente não vem de agora. Pedro Malan. Ave Maria. Esse vídeo aí, só pela qualidade ali, né? O microfone da TV Manchete. Já viu que esse vídeo é antigo, né? Escute isso aqui. Feche os olhos. Se você não soubesse que era o Pedro Malan, você achava que era o Gabriel Galípolo. O novo presidente do Banco Central, Pedro Malan, assume sem falar em prazos para baixar os juros e a inflação. A preocupação que todos nós temos, sem exceção, na equipe econômica, no governo, a preocupação que foi expressa também pelo Senado, é de que nós possamos caminhar na direção da estabilização, do ajuste fiscal e da redução da taxa de juros. Eu tenho dito também que não se deve esperar uma queda abrupta da taxa de juros nas circunstâncias atuais, porque ela teria vida curta. Não se sustentaria, dado o contexto mais amplo que nós estamos vivendo. É preciso ter, como disse o ministro, persistência, paciência e caminhar nessa direção. E eu acho que nós chegaremos lá. A política do Banco Central vai ser essa, de cautela e austeridade. Cautela e austeridade, ajuste fiscal, vai. 30 anos de discussão de ajuste fiscal, 30 anos. O tripé macroeconômico, inquestionável, sabe? E quando é que a gente vai sair, bicho, dessas contradições, dessas amarras ideológicas e começar, sabe, a raciocinar por si mesmo, sabe? Olhar assim, vamos aqui olhar pro Brasil, vamos olhar para as pessoas e tentar ser honestos na hora de classificá-las, de colocar em grupos, ideias e tudo mais. Quando é que a direita, né, vai dar risada aí sobre o Paulo Gala? Mas o PL, o partido do Valdemar da Costa Neto, está cada vez mais rico. Quando o Valdemar vai usar a fundação do partido para alguma coisa útil? Quando? Nunca, né? No que depende do Valdemar, nunca. O dinheiro da fundação tem que economizar para investir em mais campanha, para eleger mais gente, ter mais bancada. É por isso que a direita perde. É por isso que a direita perde e a esquerda ganha. A direita vem ganhando por conta de Bolsonaro. Aí a figura de um homem extremamente simpático, com um coração bom, né? E obviamente se você tem um bom coração, você normalmente vai tomar medidas que ainda que deem errado, Deus empurra, bota a mão, porque sabe que foi bem intencionado. E esse homem vem conseguindo colocar diversas pessoas na máquina, como um todo. Diversos cargos diferentes, fora o trabalho que faz junto à sociedade, fora o trabalho das tia do Zap que acreditam. É o que tem, bicho. O que tem. E aí tem um monte de oportunista que bate no peito, né? O Bolsonaro, fala de Bolsonaro porque dá engajamento, mas o tempo que passa lacrando na internet, tivesse com a bunda na cadeira, estudando alguma coisa, tava dando aula, né? Tava realmente dando aula, não tava passando vergonha em debate. Não é o primeiro debate que essa turma passa vergonha. A onda de massacres começa quando a Renata Barreto vai debater com a Elia Jabbour. Foi, assim, vergonhoso aquilo ali. Aí eu falei, meu Deus, deve parar por aqui. Não, aí foi uma sequência. Sequência meu Deus do céu. O Elia Jabbour chegava no momento, falava do Alexander Hamilton, pai Renata Jabbour, Renata Barreto. Aí ela falou, não, eu vi o musical.
Antigamente a direita aprendia a coisa vendo filme, agora assistindo musical. Eu falei, rapaz, não é possível, ela viu o musical do Alexander Hamilton. É isso aí mesmo. Sabe, gente, a internet, os prints são eternos, tanto pra gente expor a esquerda, quanto pra esquerda também expor a direita. Quando as pessoas da direita saem da bolha, se elas saíssem um dia, elas iriam começar a perceber que tem vários canais de esquerda crescendo com engajamento, com discussões mais sérias. Não é todo mundo igual o Thiago dos Reis, aquele do Dente de Mentex. Lula, eu te amo. Não é bem assim não que a banda toca. Não é bem assim não. Acho que a galera devia começar a abrir os olhos e começar a olhar a sociedade, os embates, o que é que estão se discutindo, o que é que está se falando. Da mesma forma que vocês sabem que os canais de direita não só ficam falando de Bolsonaro 24 horas por dia, a esquerda não fica falando de Lula sobre 24 horas por dia. Tem que parar com essa criação de espantalhos. Começar a encarar o mundo nas suas complexidades. Vai ficar igual o Mário Sabino. Aí a gente reclama do Mário Sabino que não quer ver o que ele tá, né, o que o Trump vem fazendo e a importância do Trump. Nem mesmo com a Maria Corina Machado falando da importância das ações da pressão dos Estados Unidos para pacificar o país, para ter anistia, para ela recuperar os direitos políticos, poder disputar. Não, o Trump só quer saber do petróleo. Eu tenho certeza que você pode discordar de mim em tudo que eu falei hoje, mas no mínimo você botou sua cachola para pensar. Isso aí já tá bom. E aí você já nada você discorda de mim, mas você entende que não dá pra continuar lavando a alma, sabe? Fala assim, não, eu acho que você não devia ter reclamado do Pedro Pôncio, por mais que ele ajudou a colocar fogo no país em 2022 com Oswaldo Eustáquio, toda aquela turma lá dos acampamentos, coletado Pix. Mas mesmo discordando disso, realmente, não dá pra ser um lacrador maluco que vai pra debate sem nem saber com o que eu tô debatendo. Debate não, foi um massacre. Meu Deus do céu. Dá uma lei pra proibir a gente de debater. Vou mandar todos esses vídeos lá no Telegram, se você quiser ver e rever. Lê lá os comentários no Redcast. Lê lá e não fica achando que todo mundo tá nos comentários. Lê de esquerda não, viu? Acorda pra vida. Acorda pra vida. Não se fecha numa bolha. E acha que só sua bolha as pessoas pensam, raciocinam, são inteligentes e bonitas. Lembra do que o Mano Brown falou pros petistas lá atrás. Tem que voltar pras bases. Tá se descolando das bases. Tá se descolando da realidade. Parte da direita tá se descolando também da realidade. Acha que tá com rei na barriga. Todo mundo se acha Olavo de Carvalho. E não é bem assim não, bicho. Olavo de Carvalho nasceu Não tenta ser igual e só querer repetir os jargões que o Olavo dizia que o momento é outro, as pessoas são outras e os debates não são os mesmos. Se gosta do meu trabalhinho, quer ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu e o Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro, onde essas discussões também vão parar no Atlas. Fica com aquele grande beijo e abraço e nos vemos amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!